Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas, sem duvidar. Chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. 12h01. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas, sem duvidar. Chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas.
Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Paz, oração e união, está entrando no ar o programa Restauração, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, que daqui a pouquinho já está chegando aí. Mas enquanto isso, vamos aqui iniciar o nosso programa, porque temos um convidado muito especial. Glórias a Deus. Já vou colocar ele aqui na tela, que ele já está esperando aí. Nosso pastor Ricardo Pereira do Sarandi, da cidade de Sarandi. Paz do Senhor, pastor Ricardo.
Paz, Senhor, irmã, como é que está a senhora? Tudo bem? Uma alegria estar aí junto com vocês. Glória a Deus. Prazer receber o senhor nesta programação, pastor Paulo, pastor Ricardo. Daqui a pouquinho o pastor Paulo Roberto está chegando, ele dá continuidade à programação. Enquanto isso, nós vamos aqui levando a programação. O irmão Jorge Wolff já está aqui, né, chamando a nossa atenção, dizendo 11 minutos de atraso. Sim, nós estávamos aguardando o pastor Paulo Roberto, É a irmã porque Franciele que está falando? é a irmã Tainê, pastor. A irmã Tainê, tá. Isso, aqui do estúdio. Deus abençoe, irmã Tainê. Glória a Deus. Pastor, nós já temos aqui conosco a irmã Noemi Pereira, nossa amada irmã Noemi, a mãe do Marcos Leonardo, irmão Jorge Wolff, irmã Lília Maria também conosco, irmã Jussara Tápia, irmã Fabiana Salazário, irmã Rosane dos Santos e a irmã Mari Machado, nossa amada irmã Mari, esposa do irmão Givanildo. Glórias a Jesus ali da Bom Jesus. Também o irmão Genésio Teodoro, lá de Santa Catarina, conosco nessa programação. Pastor, o senhor já compartilhou aí o link com o povo de Deus, pastor? Sim, sim. Glória a Jesus. Vamos ver agora o povo de Sarandi, da cidade de Sarandi. Vamos ver eles entrarem aí no chat. Pois Está é. comigo aqui no estúdio também a irmã Delise, a irmã Lisa nos ajudando aqui, colaborando com o trabalho. Glórias a Deus. Também Carlos Weber acessou aqui o chat. Irmã Simone Nogueira, lá dos Estados Unidos. Deus abençoe a irmã Simone. Ela me trouxe um chaveirinho quando ela esteve aqui na sede internacional. Coisa mais amada, querida irmã Simone. Pastor, eu vou iniciar aqui a entrevista, depois o pastor Paulo Roberto dá seguimento. Eu vou lhe perguntar uma pergunta que a gente faz para todos, né? O senhor Sim. nasceu num lar cristão, pastor, como é que foi a sua infância? Irmã, nasci num lar cristão, né? Eu nasci de uma mãe que ela não tem pai nem mãe, né? Não tem parente nenhum. Não conhecemos a família de Almeida, né? E não conhecemos ninguém ali da parte da minha mãe. Meu pai, do interior de Taquari, conheceu minha mãe ali em Porto Alegre, na Souza Cruz, né? Que eles trabalharam, não eram cristãos, né? Se conheceram, casaram. Minha mãe casou com toda a dificuldade que ela passou por várias famílias, né? Algumas que trataram bem, outras trataram ela muito mal, fizeram de empregada, e passou um grande sofrimento. E casou com meu pai, o primeiro esposo dela, né? E está viva hoje, está com 88 anos. Meu pai faleceu. E a minha mãe, no momento que casou com meu pai, eu sou o primeiro filho, somos 4 irmãos. A minha mãe muito católica, né? Sempre uma mulher católica, rezava bastante, tinha os santos dela, sempre com a fé no catolicismo, né? E aí meu pai, no primeiro momento, eu sou o primeiro filho, até meus 3 anos de idade, 4 anos, ele foi um homem bom, né? Bom porque ele não tinha vícios, né? Aí depois ele se entregou ao alcoolismo, né? Ele foi da polícia militar, teve uma decepção lá e se entregou ao alcoolismo. E a partir daí, então, nós não tivemos pai, né? Ele acabou fazendo mais 3 filhos e a minha mãe sofrendo a vida, praticamente o tempo de vida que ele viveu, né? Ela sofreu com um homem alcoólatra. Eu, desde os 5, 7 anos, 6 anos, 7 anos, eu comecei a trabalhar no centro de Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre. E então, para ajudar minha mãe, né? Ajudar na despesa da casa, como filho mais velho, eu comecei a trabalhar cedo, com 7 anos de idade, 6, 7 anos. E com a graça de Deus, nunca me envolvi assim com vícios, né? Porque a minha mãe é uma mãe com boa conduta, nos orientava muito, né? Nos ensinava. Mas sofremos, né? Passamos dificuldades, passamos fome, não tinha casa própria, morava em casa de chão, muitas vezes, né? Quase que uma casinha aí simples.
foi muito difícil a nossa criação, mas eu creio que Deus, né, tem uma promessa, né, desde o ventre da nossa mãe. Eu, com a idade dos 8 anos, eu tinha uma igreja evangélica da Assembleia de Deus, né, próximo à minha casa, e eu sempre tive um desejo de ir naquela igreja. E a minha mãe, ela dizia que não era para nós irmos ali, nem eu, nem meus irmãos, porque era uma seita para minha mãe, era algo, pela falta de conhecimento dela, a igreja Assembleia de Deus naquela ocasião era uma seita, porque ela via aquela multidão de crentes ali, e quando caiu o Pentecoste, né, na igreja, havia o poder de Deus, os cristãos ali, os irmãos glorificavam, né, se enchiam do Espírito Santo, caiu no chão. Então, na mente dela, tudo aquilo era uma seita, né? Então, ela diz para mim que jamais eu deveria de chegar naquele lugar. Mas, com 8 anos de idade, o Espírito Santo tocava no meu coração de ir na igreja. Então, eu fugi da minha mãe e fui na igreja, num culto, né, naquela ocasião. Pastor, perdão me interromper. Sim, Deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor ouvia dizer que a religião dos crentes era uma seita. isso. A minha mãe, Mas ela por que passava ela a ser... dizia isso, pastor? Oi? Por que ela dizia isso? Porque ela não tinha conhecimento, né, irmã Tainê? Ela, como eu falei aqui para os irmãos, para quem está na escuta, ela, ela foi dada, ela não conheceu nem pai nem mãe. Ela Sim. foi dada, né, para uma família, foi dada para outra, e assim por diante. Ela serviu de empregada, então o único caminho que ela conheceu foi o catolicismo. Então, para ela, a única religião verdadeira era o catolicismo, né? Então, como ela observava ali os crentes, os irmãos cheios do Espírito Santo, a igreja lotada, e aquele poder de Deus, os irmãos caindo no chão, né, pela glória, porque era bem próximo da nossa casa, para ela aquela igreja era uma seita. Então, para nós, não deveria de chegar ali perto de jeito nenhum, né? Porque era uma seita para ela, no entendimento dela, né? Mas o meu coração, com certeza, compungido pelo Espírito Santo desde criança, né? Eu tinha um desejo de ir ali. E eu fugi da minha mãe e entrei naquela igreja. E quando eu entrei naquela igreja, os irmãos me pegaram nos braços, né? Eu era magrinho, pequeno, e me jogaram até o púlpito por cima deles, assim, porque era muito lotada aquela igreja. É uma imagem que eu nunca me esqueço, né? E me jogaram na frente do púlpito e os obreiros ali oraram, colocaram a mão na minha cabeça, oraram por mim, e eu tenho certeza que ali, naquela oração daqueles irmãos que profetizaram sobre a minha vida e oraram por mim, foi aonde que foi colocado, né, no meu interior uma ação por Deus para mim ser o que eu sou hoje, né, um servo de Deus, servindo a Deus e trabalhando na obra do Senhor, né. Claro que depois daquela entrada naquela igreja, eu nunca mais entrei numa igreja evangélica e só fui entrar na igreja evangélica também novamente através de um colega da Brigada Militar, né, que eu fui da Polícia Militar, eu fui também do Batalhão de Policiamento, depois fui do Corpo de Bombeiros também. E aí eu conheci o Sargento Adalberto, que inclusive foi professor da minha esposa no ano de 2003, nos Heróis da Fé. E esse sargento, o Sargento Adalberto, que é o pastor Adalberto, nós viajamos muito, viajamos junto, e na cidade de Passo Fundo, quando eu já tinha 22 anos, eu entrei novamente na igreja evangélica por um convite dele
porque lá naquela cidade de Passo Fundo eu fui convidado pelo capitão para ir numa festa na cidade de Tapejara, perdão, Tapejara. E naquela cidade não havia festa naquele momento. E eu voltei para o quartel, e o quartel era dentro de um cemitério. Só estava eu e o sargento Adalberto no alojamento. E eu fiquei deitado, olhava assim para o cemitério, e o sargento Adalberto disse assim: Almeida, vamos comigo na igreja? E eu disse: não, sargento. Qual é a igreja? Igreja evangélica. Não, na igreja evangélica eu não vou, né? De jeito nenhum, o senhor não leve a mal, mas eu não vou. Aí ele saiu e eu fiquei sentado ali, deitado ali naquela cama e pensei comigo mesmo, né? Mas por que eu não aceitei a proposta do sargento Adalberto, né? Agora eu vou ficar sozinho aqui, olhando para o cemitério. Aí o sargento Adalberto retornou e fez novamente o convite para mim: vamos à igreja? Eu disse: vamos, sargento Adalberto, vamos junto, né? Daí coloquei a roupa adequada lá para a igreja, fui, fiquei admirado, né? Porque eu conhecia um homem, sargento Adalberto, e agora eu estava vendo um homem lá no púlpito totalmente diferente, né? Com uma sabedoria muito grande, pregando a palavra de Deus. Então foi a segunda vez que eu entrei na igreja evangélica. Na minha conversão, para finalizar, né? Foi quando eu conheci a irmã Ieda, com 27 para 28 anos. Nós nos conhecemos de uma forma até... Eu trabalhava no grupo de resgate, né, do Corpo de Bombeiros. Eu jamais pensaria que eu ia conhecer a minha esposa num acidente, né, que eu socorri. Mas, com 27 anos, entrou um vazio muito grande na minha alma. E eu ia na igreja católica e rezava. Eu não gostava de missa, mas eu rezava e encontrei um panfleto lá no banco da igreja católica dizendo que era para mim pedir para Jesus. Eu pedisse para Jesus. Então eu rezei da minha forma, né? E disse: Jesus, eu quero amar uma mulher, eu quero ser um homem normal, quero ter uma família, né? Eu quero ser feliz, porque eu vejo muitos sendo felizes aí com a família. Eu não tenho família. Quero amar uma pessoa. E quero também, Jesus, uma igreja mais forte do que essa que eu estou. E o terceiro pedido: se o Senhor não quiser dar a família ou a igreja mais forte, o Senhor tira a minha vida, que eu não quero mais viver. Eu trabalhava num serviço de socorro, né? O pastor Paulo Roberto foi meu colega, aí nos encontramos, né, no Hospital de Socorro, e naquela ocasião de tanto acidente, tantas mortes que eu vi, eu entrei numa depressão, né? Só que eu não bebia, não fumava, não usava droga, então estava bem deprimido, e então para mim até a morte era importante naquela ocasião. Ou aquele Jesus, né, que estava lá no banco, um panfleto, me informando que era para mim pedir, mudaria minha vida. E foi o que aconteceu, né? Eu fui socorrer 8 meses depois um acidente, às 4 horas da madrugada, onde a irmã Ieda saiu para comemorar o aniversário dela junto com as primas, e um rapaz, que era um namorado de uma outra moça, bebeu, né? Se perdeu e bateu num poste. Encontrei lá a irmã Ieda, que teve um corte bem do lado do olho. A irmã Ieda derramou sangue por mim, né? E daí ocorreu que socorremos, e aconteceu um fato ali, que o pastor Paulo Roberto sabe muito bem, que no transporte o rapaz que estava mal, nós derrubamos ele no chão. E aquilo era muito grave, né? Porque era uma situação que poderia nos comprometer. E eu coloquei de volta ele na maca, funcionei veia dele, né? E conseguimos salvar ele, mas como eu andava deprimido e eu não queria sair em lugar nenhum, eu não me lembrava do rosto da irmã Ieda. Aí resolvi ligar para ela para saber
como estava aquela situação, né? Amenizar aquela situação de uma queixa para Sim. nós. Aí eu liguei para ela e disse, né, Dona Ieda, talvez tu seja casada aí, né, mas eu não estou ligando com nenhuma intenção, só ligando para saber como é que vocês estão e como está o rapaz lá, como é que ele está. E aí ela falou para mim, eu levei 5 pontos do lado do olho, quase perdi o olho, estou com o rosto inchado, não te preocupa, eu sou solteira, né? Não tem compromisso, não tem problema nenhum ligar. O nosso amigo está bem, foi salvo, está tudo bem. Nesse meio tempo, o tio da Ieda pegou o telefone, porque ela foi criada por um tio, e disse para mim, muito obrigado, agradeço aí pelo trabalho de vocês, está convidado aqui para comer, quero fazer uma janta para você. Pá. E eu disse, tá bem, seu Cleiton, muito obrigado. Então, desliguei o telefone. Marquei uma janta, não fui. Marquei outra, não fui. Passou 4 meses, eu estava conversando com a Ieda, né, por telefone, e com todo respeito, eu não tinha mais desejo, eu não tinha intenção nenhuma, não me lembrava do rosto dela, né, porque eu vi ela com sangue. Um dia ela me ligou e disse assim, olha, talvez tu tá pensando aí que eu sou essas que tu tá acostumado aí, não liga mais para mim, né? E tá fazendo a minha família de bobo. E eu dei risada, ri. Passou 8 meses, o comandante me chamou porque eu não saía mais de dentro do quartel, só tirava serviço porque eu estava deprimido. Eu morava no quartel, né? Morei 10 anos aproximadamente dentro do quartel. E aí, então, naquela tarde, num sábado, que eu fui obrigado a sair, eu me lembrei do seu Euclides, me lembrei da Ieda, e liguei. O seu Euclides disse assim, olha, a minha sobrinha não está em casa, mas tu queres vir, tu pode vir. E eu fui, mas ela estava para chegar, né? Quando eu cheguei lá no final da tarde, às 19 horas, eu olhei para o rosto da Ieda, né? E disse assim, mas ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita. Ah, todo esse tempo eu estou perdendo, né, de conhecer ela. E aí sentamos e começamos a conversar. E ela disse que queria casar, né, que queria ter uma família, que ela foi da igreja, que ela estava pedindo a Deus um esposo, né? E ela disse que quando olhou para mim dentro da ambulância que eu estava sofrendo, ela disse assim para mim, que Deus falou com ela que eu seria o esposo dela. E aí, então, nós casamos, né? Namoramos, nós casamos em 6 meses, e ela me convidou para a igreja. E na igreja, Assembleia de Deus, porque ela disse para mim que ela tinha saudades, ela não tinha se batizado. E eu disse para ela, Ieda, eu não vou na igreja evangélica, jamais eu quero ir. Eu entrei quando era guri, fui com um colega, um sargento, mas eu não quero ir. E ela disse, mas faz isso por mim, tu não precisa ser cristão. Aí eu disse para ela, tá bem, então, eu vou contigo, mas se os crentes me pregar a palavra, eu não vou nunca mais entrar dentro da igreja. E eu fui no culto, e lá no culto, há muitos anos que eu não chorava, eu tive um encontro com Jesus, eu chorei, né? Tinha me esquecido que eu tinha pedido uma esposa, eu tinha esquecido que eu tinha pedido uma família, uma igreja, pois agora Deus estava me dando, né, uma família. E uma igreja, né, para mim, ser feliz, né? E aí, então, eu casei com a irmã Ieda, e quando terminou o culto, nós saímos para a rua, ela disse assim, tu gostou do culto? Eu disse, gostei. E tu queres voltar comigo? Eu disse assim, quero voltar contigo, né? E aí voltei, nunca mais saí, me batizei, e estou aqui hoje, pastor da igreja, né? Porque ela disse para mim,
eu vou orar por ti, para ti ser um pastor. E eu disse, não, não ora por mim. Eu não quero ser pastor, né? Pois ela orou, eu sou um pastor. Né? Essa é uma partezinha, então, da introdução aí que a irmã me perguntou, né? Me perdoe, eu começo a lembrar, começo a chorar, né? Porque foi a minha salvação, né? Foi a minha vida, uma nova vida para mim, né? Eu encontrei Jesus, né? Glória a Deus, irmã Tainê, a senhora que estava dirigindo, eu cheguei. Não, pastor, pode tomar É conta. que eu cheguei Tudo com o depois, senhor. né? Tu tem que Não, me passar. tudo com o senhor, pastor. O senhor é o nosso... Muito bem, eu cheguei um pouco, eu estava resolvendo uma situação, mas já cheguei. Alegria ter conosco aqui o pastor Ricardo, um amigo particular, né? Fiquei muito contente quando eu vi o seu nome ali, para ser entrevistado hoje, né? E quando eu vejo o senhor e ouvindo suas palavras, começo a me reportarem lá atrás, lá, não sei se foi em São Borja, uma das primeiras vezes que a gente se conheceu assim mais na igreja, né? A gente se conhecia antes, o senhor trabalhava nos Anjos da Guarda, né? Na brigada ali, dos bombeiros. Então, algumas vezes eu via assim, de relance, assim, né? No hospital. Mas a gente se conheceu mesmo. Foi depois, na igreja, na obra de Deus. E eu tive a felicidade de conhecer o pastor Ricardo. E eu acho que foi em São Borja. E muitas vezes retornei lá, onde Deus nos abençoou de uma forma muito especial, mas muito especial mesmo. Eu acredito que foi assim os grandes trabalhos que eu tive o privilégio de participar, né? Praticamente todos os anos a gente ia ali. Eu acho que teve vezes até mais de uma vez no ano, né? E a gente viu prodígios, né? Prodígios mesmo, assim, coisas que eu não vi mais, inclusive, né? Coisa assim extraordinária. E eu sei que o pastor Ricardo é um homem que aprendeu a entrar no caminho de jejum, de oração. E aí é quando a gente vai num lugar assim, é uma facilidade para pregar, uma facilidade para a gente ver as coisas de Deus acontecendo, né? Fruto das orações dos irmãos. Eu me lembro que lá em São Borja, tinha o púlpito e a direita, assim, eram muitas cadeiras, né? Então, ali, às vezes, estava o coral da juventude, o coral das irmãs, e começava tudo arrumadinho, tudo certinho, né? No culto. Mas, quando chegava no final do culto, aquelas cadeiras, nenhuma estava no lugar, porque era gente pulando, saltando, era cadeira indo para um lado e para o outro, e o pessoal recolhendo. Era uma coisa, que saudade mesmo. Eu tive a oportunidade de ir ali com o irmão Marcos Felipe também, e também foi muito bom, muito bom. Tenho um desejo muito grande de retornar. Eu gosto muito de ir para o interior, onde tem homens de Deus, né? Buscando, orando. Né? Então, ver o irmão pastor Ricardo aqui sempre é uma alegria. Nos encontramos agora ali em Sarandi, por mais de uma vez, né? E Deus fez prodígio, está fazendo coisas grandes naquela igreja ali. É uma das maiores igrejas do interior do estado. O pastor James foi lá, o Tiago Schmidt, filho do pastor Silvio, foi lá e voltou impressionado. Ele voltou impressionado. Ele falou para mim, mas eu não sabia que nós tínhamos uma igreja tão grande no interior. Então, pastor Ricardo, ter o senhor conosco aqui é uma satisfação, uma alegria. Para quem não sabe, seu filho se formou em medicina, né, o Mateus, um amigo, né, a gente aprendeu a amar o Mateus. Eu me lembro quando ele entrou na faculdade e o pastor Ricardo pagou um alto preço mesmo. Foi um pai na sua totalidade, tirando da sua mesa e colocando ali para o seu filho. Né? Então, realmente, eu acompanhei tudo isso aí e nunca vi ele reclamar, pelo contrário.
né? E também, nesse meio tempo, ele se formou, né? Para quem não sabe, ele se formou na faculdade, em geografia, ele e a sua esposa. Então, é um pastor que Deus tem honrado aí com muitas bênçãos. Pastor Ricardo, saiba do meu carinho, a minha alegria em ter o senhor aqui. O senhor é mais que bem-vindo em nossa programação, meu companheiro. Amém, pastor. Obrigado. Da mesma forma, rever o senhor aí. Glória a Deus. Quando eu revejo o senhor, me lembro das maravilhas, né? Que Deus compartilhou para conosco, né? E junto, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu tenho uma vontade muito grande, pastor Ricardo, de estar com o senhor, tirar uma semana para a gente orar junto, assim, e estar participando dos cultos aí, né? Tenho uma vontade muito grande mesmo, Deus sabe do meu coração, porque estar junto com o senhor, a sua esposa aí, é um aprendizado para a gente, né? A gente fica ouvindo dos testemunhos maravilhosos, marcantes, né? Que Deus está fazendo. Agora, eu gostaria que o senhor falasse uma coisa que muita gente não sabe, pastor Ricardo. Eu sei que o que aconteceu na sua vida, eu conto para muitas pessoas isso aí. Eu falo para muitas pessoas. Porque é uma coisa que nem todos aceitariam, né? Nós estávamos rondando Uruguaiana, o ministério, nós, né? Rondando ali e tal. Eu ouvia falar, muitas vezes o pastor Humberto falava, pois é, Uruguaiana é fronteira, pá. Seria interessante ter um trabalho ali em Uruguaiana e tal. O irmão Wilson, às vezes, tinha alguns conhecidos lá, tinha um mecânico que ele conhecia lá, mas assim, né? Não, praticamente não tinha nada montado, né? Nada. E o pastor Ricardo aceitou o desafio. Eu não sei se o senhor saiu de São Borja, foi para lá, depois o senhor conta. Um trabalho próspero, se é que era São Borja, né? Ele foi para Uruguaiana, meus irmãos, sem nada de igreja. Nada. Nem nada. Sabe que nada é nada, né? Eu gostaria que o senhor contasse o que é Uruguaiana hoje. Deus usou o pastor Ricardo para abrir o trabalho em Uruguaiana. Pode falar para nós aí, por favor, meu companheiro? Sim, pastor Paulo. Pastor Humberto me chamou em 2012, né? Ali os supervisores, uma reunião ali na Campos Velho, na casa que a irmã Mari... Sim, doou, até hoje né? está lá. E aí o pastor Humberto fez um mapeamento, né, de novos trabalhos, regiões. E aí, então, o pastor Humberto disse assim, na região Campanha Gaúcha, o pastor Ricardo está responsável ali para abrir os trabalhos que tinha Cacequi, Uruguaiana, Cacequi, Barra do Paraí, Santana Livramento, Rosário do Sul. Pois é, não tinha, né? Isso mesmo. E Dom Pedrito, né? Bah, é verdade. Não foi só Uruguaiana. Então, 2012, final de dezembro, a gente foi substituído ali e fomos para Uruguaiana em janeiro. O senhor estava em São Borja? São Borja. Não, um trabalho próspero. Nós saímos de Itaqui e fomos para São Borja, né? De São Borja, fomos ali, nós fomos enviados em 2006, né? De Porto Alegre para Itaqui. Itaqui fiquei 8 meses, depois fiquei 5 anos e meio em São Borja. E Deus fez o que o senhor falou, né? No espiritual, no material também, né? Deus fez muitas coisas ali. E fomos para Uruguaiana. Uruguaiana, eu e minha esposa, a irmã Ieda, o Matheus estava ali naquele momento também de férias, né? Fomos procurar uma casa. Aí nós passamos o sábado, o dia inteiro era calor, procurando uma casa. Imagina. Não conseguimos. Não tinha nada, eles foram sem nada. Sem nada, Aí ficamos no hotel, domingo iniciamos novamente a busca por uma casa, quando era 5h30 da tarde, eu estava procurando uma casa com preço razoável e simples, né? Assim, um lugar que nós ficássemos bem acomodados, né?
Só que Uruguaiana é muito difícil o aluguel. Uhum. Daí, 5h30, nós fomos comer um cheeseburger e eu fui no banheiro e me ajoelhei no banheiro Bah. ali do cheeseburger e falei com Deus, né? Senhor, estou aqui nessa cidade, teu servo mandou, não conseguimos casa, como é que eu vou voltar para São Borja sem conseguir uma casa, né? 180 quilômetros. Comemos o X, o meu filho disse assim, pai, aquele outro bairro lá, nós não fomos, né? Que é mais pro lado da igreja nossa, à direita. Onde está a igreja à direita, quem vai para o centro. Aí nós fomos lá e encontrei umas casinhas, Uhum. bem bom preço, novinha. Daí fui lá no proprietário, que era um dono de um restaurante, ele me deu a chave na hora e disse, não, pastor, só pode levar a chave, pode fazer a sua mudança, o valor é tanto. Depois fizemos o contrato, né? E fomos para Uruguaiana. Ali foi uma resposta de Deus, né? Sim. Aí chegamos em Uruguaiana, nos acomodamos e começamos a buscar, então, um lugar para a igreja, né? Que a diretoria tinha liberado um valor X de aluguel, em torno de uns R$ 1.200, só que os aluguel lá era de um prédio grande, era 3, 4, Pois é. 5 mil reais, né? Imagina só. E aí fiquei orando, passou janeiro, passou fevereiro, nada. Parece que em março o pastor Humberto veio ao Salto do Uruguai. Na madrugada, Deus falou comigo que ia me mostrar o lugar para mim. Bah. E eu saí e um senhor me mostrou aquele prédio onde é a igreja hoje. Cheguei lá na frente, tinha umas 4, 5 placas de venda. Fiquei olhando aquele prédio. Enorme o prédio. Fiquei olhando o prédio, de repente abriu o portão, né? Portão eletrônico, uma garagem. Mas alguém acionou, né? Quando veio a senhora da frente, do outro lado da rua, Na casa da frente. na frente, perguntou para mim, né? O senhor está procurando algo? Sim, eu estou procurando. Casualmente eu encontrei, né? A senhora, a proprietária, deve ser. Sim, sou a proprietária do prédio. Quanto que a senhora está pedindo o prédio? O senhor é da onde? Sou pastor, cheguei há pouco tempo aqui na cidade, né? E ela disse para mim, esse prédio aí vale 270, 250 mil, pastor. Bah. Mas eu estou pedindo 100 mil reais porque é uma herança da minha mãe e eu quero vender. Só que acontece o seguinte, pastor, eu não sei o que está acontecendo, que tem essas 5 imobiliárias aí, ninguém vende esse prédio não vende, ninguém vem olhar, Bah. alguns vêm aqui, olharam, não ficaram. E ali, então, eu pude entender que era um trabalhar de Deus, né? Que Deus estava trabalhando ali, que ele já estava esperando nós chegar ali, né? Naquele lugar, que era para a igreja, né? Uhum. Mas eu saí dali, eu disse para ela, eu vou comunicar meus pastores, depois eu retorno. Aí eu liguei para o pastor Hildo, né? O pastor Hildo, não, fala com o pastor Humberto. Daí eu falei com o pastor Humberto, ele disse, eu estou em Salto do Uruguai, meu companheiro. Tirei a foto, né? O senhor prepara aí um lanchezinho para nós aí. Nós vamos passar aí, então, vamos olhar esse prédio. Imagina, pertinho ali. 200 quilômetros, né? 220. Estava em Salto? Sim. Eu acho que naquela época eu era supervisor em Salto. E era o senhor mesmo. Daí o pastor chegou com o pastor Silva, a irmã, parece que a irmã Gladys estava junto, eu não me lembro agora, o pastor Hildo. Daí o pastor Humberto olhou, o corretor teve lá, a mulher chamou o corretor, né? Aí o pastor Humberto fez uma proposta de 95 mil para o corretor. O corretor falou para o pastor, não, provavelmente vai dar tudo ok. Eu tenho que falar em particular com ela. Segunda-feira eu lhe retorno aqui para o pastor, então. Né? Chegou na segunda-feira, eu peguei bem feliz, né? Eu peguei uma trena e fui lá medir, fazer as medidas do tempo, né? Já projetar. E ela estava lá, a senhora, que eu não me lembro o nome dela, ela disse assim,
o que o senhor veio fazer? Se eu vim aqui, se a senhora permitir, tirar as medidas aqui, né, para nós projetar o templo. O seu corretor já deve ter conversado com a senhora. Sim, ele conversou comigo, pastor. Mas, pastor, o senhor nem mede nada, porque nós não vamos mais fazer o negócio. E eu disse assim, mas o porquê, dona? Eu não lembro o nome dela, né? Disse, não vou vender mais. Mas a senhora tem certeza? Tenho, sim. Tá bom, só me dá licença. Ela foi mal educada comigo, né? Eu saí dali, mas antes disso, Deus, quando eu parei com o carro ali na frente, Deus falou comigo. Aqui vai ser a minha igreja, Ministério Restauração. E tinha uma igreja quadrangular bem na esquina. Eu disse para Deus, mas como que o senhor está dizendo que vai ser a sua igreja se tem uma igreja ali? Aí o Senhor falou comigo, meu filho, aquela igreja ali é cheia de pecado. Os líderes pecaram. E aquela igreja não vai prevalecer ali, naquele lugar. E tá bom. Mas e agora, Senhor? O Senhor falou comigo e esta senhora disse que não quer mais vender. Então eu estou enganado, eu não ouvi a sua voz. É a minha carne, ou é o Satanás, alguma coisa foi... Eu estou enganado, Senhor. Fui embora triste para casa, né? Depois de 2 meses procurando lugar para a igreja. Continuei orando, de repente, 10 dias depois, o senhor me liga, né? Porque, na verdade, o senhor sempre foi coisa interessante, né? Que eu não me lembro, mas eu vou me lembrar que em muitas questões Deus sempre usou o senhor, né? Comigo, né? A respeito de alguma outros trabalhos que depois eu lembro, que não vai dar tempo, mas vamos falar de Uruguaiana. Uhum. Aí o senhor disse assim para mim, pastor Ricardo, Já comprou? olha a senhora aí, né? Já comprou? Eu fiquei sabendo que compraram um lindo templo aí, que maravilha, que bênção, né? Mas que estou alegre. Eu disse, pastor Paulo, infelizmente não deu mais certo. A mulher desistiu. Aí o pastor Paulo disse assim para mim, mas com meu companheiro, mas por quê? Eu não sei, pastor Paulo. Mas vai lá, oferece para ela 5.000 parcelado, né? E, aliás, oferece os 100.000 parcelado para ela. E eu só escutando o senhor, que a irmã Ieda estava perto, eu escutava. Tá bom, pastor Paulo. Um abraço. Tal. Desligou o telefone e eu disse para a irmã Ieda, né? Ieda, o pastor Paulo está fora da realidade. Né? Eu fui lá, a mulher não quis vender por 95.000 à vista. Como é que essa mulher vai vender o tempo parcelado? Ela foi mal educada comigo. Não, o pastor Paulo não está certo. É que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu não me lembro se foi o pastor Hildo e a mulher que não... Foi questão de pouco ali que eles não se acertaram no preço. E ela se aborreceu. Ela disse, não. Foi 5.000 reais. Daí ela se aborreceu. Você está pensando o quê? Daí quando o senhor me falou, mas me veio na hora assim, eu digo, não, mas só um pouquinho. Deixar de comprar um enorme de um templo daquele ali, olha, por causa de 5.000, daí me veio na mente, não, faz assim, ó, oferece para ela o valor que ela quer, mas parcelado. Sim, o senhor me falou isso. O que me veio, eu digo, não, oferece para ela. Aí... E passou o tempo e ele não foi. Daí eu não fui. E aí, o que ocorreu? Eu passou 15 dias, eu orei na madrugada. Aí um dia o senhor foi lá, né? O senhor falou comigo, vai lá, meu filho. O meu servo tem falado algo importante, né? Ouve ele. Eu fui lá, bati a palma na frente lá. Parece que é Heleniro o nome dela. Sim. Dona Heleniro, eu gostaria de falar com a senhora. Ela disse, o que o senhor quer, pastor? Inclusive, ela tinha olhado na internet e viu que nós tinha... Não, a igreja de vocês é rica, não vou baixar o preço. Daí ela disse assim, mas pastor, não tem mais conversa, já está encerrada a nossa conversa.
Eu disse, dona Helenir, me dá uma oportunidade de conversar com a senhora. Daí ela botou uma mesinha, abriu um portão ali, sentei. Pode falar, pastor. Dona Helenir, eu vou falar como é o nosso ministério. O nosso ministério é um ministério que é uma obra missionária, né? Deus levantou esse ministério. Não precisa falar. Eu vou falar como é o ministério de vocês. Vocês têm igreja nos Estados Unidos. Ela pesquisou. Na Argentina, mais de 30 igrejas. Vocês têm igreja no Uruguai, vocês têm isso. Exato. Lá no Paraná, tem Santa Catarina. Como é que o senhor vem me dizer que a igreja não tem dinheiro, pastor? Aí eu disse assim, eu não estou lhe dizendo que a igreja não tem dinheiro. Estou lhe explicando, só não está entendendo. Que a nossa igreja recebe o dinheiro, mas não tem dinheiro em caixa, porque ela investe em prédios, investe na obra missionária, né? E Deus falou comigo, dona Helenir, que aqui seria a nossa igreja. Pois é, pastor, eu também senti que aí seria uma igreja. Mas o que o senhor quer, pastor? Eu disse, olha, 4 minutos. Helenir, tem um pastor aí que me ligou para mim e disse para mim oferecer o valor, a prestação para a senhora. O senhor disse assim, eu nem ia vir falar, mas... Nem ia vir falar, mas ele disse para mim vir conversar. Eu para mim é loucura. Mas eu vou obedecer e eu estou falando para a senhora. 100 mil parcelado, dona Helenir. Mas, pastor, esse pastor aí tem razão. Ele tem razão. Eu quero 100 mil porque eu não quero 95, pastor. Eu quero 100 mil. Faz a proposta. Aí eu disse, não, então, sem falar com o pastor Hildo, com ninguém, eu disse assim para ela, 30 mil de entrada e 7 mil por mês. Bah! Tá fechado, pastor. Meu Fala Deus! com o meu corretor, tudo, né? Pá. E assim foi o milagre que Deus fez lá no templo de Uruguaiana. E né? tem pessoas queridíssimas ali, tem o irmão Josué, que é um irmão fora de série, e outros. O Josué, só para concluir para o senhor, assim, o Josué estava parado, o pastor Eli me indicou ele. Né, Uma bênção de Deus, esse rapaz. Aí o pastor, a Maria Luísa, estava na igreja, assembleia, e o Josué parado, e eu fui na casa deles no primeiro dia, a glória de Deus caiu lá, e eu Sensacional. disse assim, Josué, Deus me mostra, ele estava 18 anos parado, Deus me mostra que o senhor é o tesoureiro da nossa igreja. E é uma benção esse homem. Pensa numa benção. Ele chorou e naquele dia eles passaram, ele reconciliou e está até hoje. Até hoje, uma pessoa muito, muito, muito querida mesmo, um servo de Deus. Pastor, olha só, estamos encerrando aí, nós temos quantos minutos, irmã Tainé? 2 minutos, pastor. 2 minutinhos, pastor, 2 minutos. Eu quero dizer que é uma alegria ter o senhor aqui. Gostei demais de ir aí na igreja de Sarandi. É uma bênção de Deus. Suas considerações finais aí. Tem até galeria lá, irmã Tainé, na igreja lá. Mas que maravilha. O que Deus dá é sempre melhor, né? É verdade. Eu agradeço a Deus por tudo, né? Eu sou muito feliz pelas provas, por tudo, porque Deus me escolheu, me chamou. E sou muito feliz em estar com o pastor Humberto, Ministério Restauração. O diabo tentou muitas vezes nos tirar da presença de Deus, do ministério. Sim. Mas nós oramos, nós jejuamos, nós pagamos o preço. E Deus sempre nos confortou nossos corações e me ensinou que eu tinha que passar por provas. É verdade. Eu sou feliz, pastor Humberto. Pastor Paulo Roberto, sou feliz. Quero servir a Deus, a minha esposa, estamos passando por prova, mas Deus já vai dar vitória. É verdade. E nós queremos partir fazendo a obra do Senhor. É isso que nós queremos. Deus abençoe, um abração para todos os irmãos da igreja de Sarandi, especial para o Mateus, meu amigo. Deus abençoe a sua esposa e até a próxima, pastor, aí, em breve, se Deus quiser. Amém. Um abraço. Também o senhor é um amigo aí. Amém. Irmã Tainê também, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Pastor. Deus abençoe a todos. Mais 1 minuto, pastor. Heróis da Fé está chegando aí com a irmã Ivoneide. Hoje tem culto de ensino, né, pastor? Hoje tem culto de ensino, sim. Hoje tem culto de ensino à noite. Vamos estar aqui. Daqui a pouquinho tem reunião da mesa diretora. Depois tem outra reunião com o pessoal da comunicação.
Tem muita atividade, vamos ficar direto para o culto à noite aqui. Deus abençoe a todos, até a próxima programação. Paz do Senhor.